Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Hoje começo da forma habitual, episódio 36 do Destino Saudade, com o grande Rui Miguel Tovar. O enorme Pedro Hoje Jorge Cunha. vestido com uma belíssima camisola É na ressaca da conversa da semana passada. do Scout do Torriense. É verdade. Foste lá ver a vitória sobre o Farense, deste sorte e hoje vieste de grenar vestido, não É é? verdade, sim. Rui, bem-vindo. Obrigado, igualmente. É um gosto Obrigado ver-te. Hoje não falamos do Torriense, mas vamos falar de um grande jogo do futebol português, o Sporting Futebol Clube Porto, desta próxima jornada. É um jogo muito importante para o Porto, que não pode escorregar Claro. nesta corrida para o título, se ainda quiser ter algumas possibilidades. O Sporting está mais longe Não, sim. e tem aqui uma boa possibilidade de se vingar, entre aspas, que eu não gosto muito desta terminologia bélica aplicada ao futebol, da derrota na Taça da Liga. Sim, claro. Estava a pensar que ias falar de toda a época em relação aos grandes e até ao Braga, não é? Também Sporting. podia ter ido por aí, de facto. Sim, o Sporting começou mal a época com aquele empate em Braga 3-3. Uhum. Começou mal porque teve 3 vezes em vantagem e esbanjou as 3 vezes. O Braga conseguiu empatar as 3 e depois com o Benfica, já este ano, o Sporting repetiu um pouco a dose, conseguiu estar 2 vezes em vantagem, fora, mais uma vez, e deixou-se empatar outra vez. Portanto, aqui agora é um jogo em casa, é diferente, claro, e há aqui um pormenor estatístico que é arrepiante para o Porto. Nas últimas 13 visitas para o campeonato, ganhou uma vez. As últimas 13, que não é nada comum se tivermos em comparação com os tempos de Carlos Alberto Silva, de Bobby Robson, portanto, aqueles anos 90 em que o Sporting raramente, mesmo em casa, raramente ganhava ao Porto, ou raramente pontuava. Agora não, agora a tendência não é essa. De facto, o João Alvalade tornou-se, sobretudo este estádio, o novo, tornou-se um estádio maldito para o Porto. Últimas 13 visitas, uma vitória, foi com o Sérgio Conceição, Marega e Soares, se não me engano, 2-1. Não me lembro quem marcou o gol do Sporting, sei que foi perto do intervalo e foi 1-1, mas não me lembro de quem marcou. Desde então, ou antes, empates e derrotas. A vida do Porto, a vida do Sporting faz vitórias e empates. Portanto, é um clássico bastante desequilibrado a favor do Sporting, quer em matéria de pontos como de golos, não é? E é interessante verificar que a tendência no final da época não é essa. O Sporting raramente ganha, o Porto ganha muito. E é engraçado encontrarmos um jogo específico em que não bate a bota com o perdigota, que é o caso. Veremos como é que é este ano. Mas de facto 13 jogos. Aliás, a anterior vitória do Porto, para além dessa, é Josualdo Ferreira. Já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo. Josualdo saiu em 2010. Já foi há muito tempo. Portanto, e também aí acho que foi 2-1. Não, eu tenho a ideia que foi 2-1. Foi Bruno Alves, um livre direto, Moutinho de penalti e talvez um Lisandro. Estou a pensar nisso, mas não sei. Bruno Alves lembro perfeitamente de um gol de livre direto. Sim. E Moutinho também me lembro de penalti, Moutinho do Sporting. Portanto, por aí já podemos ver que a segunda vitória do Porto na Alvalade foi há muito tempo, porque o Moutinho ainda está aí. É incrível. Jogou no Porto, Mónaco, Wolverhampton. E só não me apanhaste surpresa, porque antes de vir para aqui, fui pesquisar na base de dados do 00 e de facto comecei a ver os jogos do Porto em Alvalade para o campeonato só, e era só cinzentos e vermelhos, que é empates e derrotas. Incrível. E esta idiosincrasia da Liga Portuguesa é muito curiosa, porque o Porto tem muito mais sucesso na Luz, incomparável, do que em Alvalade. Sendo que normalmente o Benfica tem sido o adversário mais direto do Porto, com algumas exceções. O Sporting foi campeão ainda há 2 anos. Mas é curioso, e não há grandes explicações desportivas para estes problemas superiores do Porto em Alvalade do que na Luz. Também é um bocado a beleza disto, não é? Claro, não, ainda bem que é assim, né? Se fosse linear, o Casa Pia nunca roubaria pontos ao Porto, não é? Claro, mas jogar com 10. 0-0, jogar com 10 ainda por cima. Portanto, são estas tendências que nos enganam, e isso é que tem piada. Estavas a falar da Luz, por exemplo, o Benfica, quando vai ao Alvalade, ainda tem um domínio sobre o Sporting, o que deve ser caso único na Europa em relação a um derby tão intenso como o Benfica Sporting. Não há registro que isso aconteça, que o visitante tenha mais vitórias que o visitado.
Com o Porto, a história do Sporting é muito diferente. E aliás, a história recente também o era até esta final da Taça da Liga, porque muitas vezes o Sporting, quando vai a finais, ganhava. Sim. Até com Sérgio Conceição, lembram daquela do 2-2 no Jamor? Sim. Em que o Filipe marca no último minuto, é o Filipe, não é? O Filipe, eu acho que é um central que marca no último minuto do prolongamento, penaltis ganha o Sporting. Sim. Recordo-me dos penaltis, talvez o Filipe, sim, no tenho ideia que é um central e que é o Filipe. Portanto, é curioso verificar que esta história das finais reverteu a favor do Porto, através da última final da Taça da Liga. A do campeonato ainda está para vir, claro, estamos aqui a apresentar o jogo, mas também eu fiquei espantadíssimo porque não tinha a mínima ideia. Quando comecei a ver o meu Excel é verde, amarelo ou vermelho, não é? É como se fosse um semáforo. E de repente o Porto tem só um verde em 13. Bem, é espantoso porque o Porto costuma dar-se bem em todos os estádios, mas a exceção é de facto o estádio de Alvalade. A memória traiçoa-nos muitas vezes e de facto eu tinha noção das dificuldades do Porto recentes em Alvalade, mas não iria apresentar um número tão contundente quanto esse que tu nos trouxeste aqui. Sim. Até porque também está muito presente na minha memória, lá está, éramos adolescentes, essas tais vitórias dos anos 90. Lembro de um gol do Jorge Couto no meio campo, ao Ivkovic, um grande jogo do Jorge Couto. O Domingos a decidir 2 vezes, creio eu. Verdade. Uma vez naquele lamaçal, aquilo, nem era lama, nem era relva, era uma coisa horrível. Eu sei que estiveste há poucos dias com o Domingos, portanto devem ter falado sobre isso. Recentemente, sim, identifico dificuldades ao Porto, mas esse número portanto, uma vitória em 13 tentativas é péssimo para um clube como o Porto. Claro, incrível. Pronto, isto passa por vários treinadores, claro. O Sérgio Conceição já está há bastante tempo, portanto, cota à parte também é dele. Em matéria de Sporting, há muito Jorge Jesus, e depois há também Marco Silva, há o Leonardo Jardim, há uma série de treinadores que fizeram a vida negra ao Porto. E neste jogo, fazer a vida negra significa, como tu disseste bem na apresentação, uma grande decepção da época, porque o Porto aí passaria a olhar para o primeiro lugar ainda com mais distância. Seria um olhar ainda mais nostálgico em relação ao primeiro lugar. É de facto um encontro que envolve muitas emoções, porque o Sporting continua a olhar lá para cima, não para o título, porque isso ainda a distância é grande. É quase impossível. E há muita gente à frente, e gente de qualidade, que até agora se tem portado com qualidade, mas que tem que pensar na sua vida, e a sua vida não pode ser outra coisa senão a Liga dos Campeões, seja para a eliminatória, seja ao terceiro lugar. Portanto, os dois têm uma vida muito atarefada, cada qual com o seu métier, mas este dado estatístico é interessante, e eu até me estou a recordar até de uma recente entrevista ao Elton, em que ele é que faz entrevista para se ler no 0-0. Ele é que faz o passo para o gol do Jorginho, não é? É 0-1, gol do Jorginho. E essa é capaz de ser a terceira, a antepenúltima vitória do Porto em Alvalade, não? Aquele jogo que há pouco falaste, sim, do Josualdo Ferreira, foi jogado a 5 de outubro de 2008. Percebe-se que eu fui aqui ao telemóvel rapidamente. E tinhas razão, é o golo do Bruno Alves. Aos 31 minutos, depois do João Moutinho ter empatado de penalti para o Sporting, e do Lisandro Lopes, portanto na MUS, ter feito o 1-0 para o Porto aos 18 minutos. Sim, foi tudo na primeira parte. Paulo Bento, Jesualdo. Sim. Eu lembro-me desse jogo. Portanto, isso é a penúltima vitória. É a penúltima vitória, exatamente. É incrível. Eu estava aqui a ver se chegava aqui à última vitória do Porto, também para dar informações mais Parega e Soares, parece, concretas aos nossos ouvintes e leitores. E vamos lá ver se eu chego aqui rapidamente a esse jogo. Não me lembro o gol do Sporting, não.
Sporting Futebol Clube Porto. Não está ali a entrar. Não está fácil chegar aqui, Rui. Não? Ao Sporting Futebol Clube Porto, a última vitória, mas ele existe. Rui, mas enquanto eu procuro aqui, lanço-te aqui mais uma perguntazinha. Eu tenho dito isto, nós já assistimos lado a lado a um Porto Sporting no Estádio do Dragão. Já assististe a muitos Sporting Porto no estádio de Alvalade? Sim. Lembro-me de um, até tenho lá o bilhete. A data é bastante fácil, é 3 de março. 3 de março de 92, não é para o campeonato, é para a Taça Portugal. 1-0 com o Estádio 9. Um jogo que depois teve muitos desacatos cá fora. E havia lá umas obras perto do estádio, então os adeptos agarraram nas pedras e atacaram a polícia com essas pedras. Não foi um clima simpático no final do jogo. Mas era uma altura em que o futebol, início dos anos 90, foi uma era muito má do futebol português. Foi. Porque muita violência, futebol, muita desorganização, muita insegurança nos acessos aos estádios. Eu vivi isso muitas vezes. Eu às vezes estou em casa e gosto muito de ver aqueles vídeos antigos que passavam no Domingo Desportivo, apresentado pelo teu pai muitas vezes, e de facto era inacreditável a incapacidade da polícia, a pouca presença policial, normalmente, e de facto depois aquela permanência no estádio em condições inacreditáveis, apertados, sem qualquer rede a separar nada. Os adeptos adversários. É incrível, impressionante. Nada, sim. Lembro-me desse jogo, 0-1. Depois lembro-me de outro, da altura em que o Slimani era o avançado e conseguiu, foi 2-0 no início do ano. Se não me engano foi no dia 2 de janeiro. 2-0, 2 golos do Slimani, e o Lopetegui, no desespero, lança o André Silva. Se não me engano, até é a estreia dele. Miúdo. Na altura, o miúdo. Ou se não é estreia, é o primeiro jogo no campeonato, portanto, não é estreia oficial. Lembro-me dessa desorientação, porque o Porto estava bem nessa altura, estava em primeiro lugar. O Sporting roubou o primeiro lugar ao Porto nesse dia. Sporting do Jesus, quem seria campeão, o Benfica do Rui Vitória, que nesse dia, mais cedo, 1-0 em Guimarães ao Vitória, gol do Renato Sanches. Portanto, foi um sábado ou um domingo muito intenso, que eram 4 equipas, eram 2 grandes jogos, e o Sporting resolveu a sua cena de maneira muito prática, 2 golos do Slimani, que era um avançado que costumava marcar ao Porto. Não tinha... Até no Dragão, via alguns golos dele ao Porto. Sim, marcou uma vez 2 golos, né? 3-1. Nessa época, no fim dessa época, exatamente. na segunda volta, exatamente. Na penúltima jornada. Já com o José Peseiro no computador do Porto, exatamente, em que o Sporting é superior de uma forma incrível ao Porto. Nem se comparava na altura. Pois não. Rui, já encontrei aqui, de facto, a última vitória do Porto em Alvalade. Diz. Eu é que estava a pesquisar mal há bocadinho, estava a pôr jogos da Taça de Portugal, não estava a chegar lá. Portanto, 5 de janeiro de 2020. Sporting 1, Marcos Acunha, Porto 2, Marega e Tiquinho Soares. O gol do Tiquinho Soares foi aos 73 minutos e resolveu o jogo para o Porto. Silas, treinador do Sporting, e pelo lado do Porto já o Sérgio Conceição. Sim, isso eu lembro. Lembro de Conceição, sim. Silas é que não chegava lá nem sequer ao Acunha. Engraçado que dessas equipas, portanto este jogo aconteceu há 3 anos. E já não há muitos jogadores que continuem nos respectivos clubes. Temos o Coates, continua do lado do Sporting, e do lado do Sporting é impressionante, não há mais ninguém. Não há mais ninguém. Destes 18 jogadores, só o Coates continua no Sporting 3 anos depois. Do lado do Porto, Pepe, Marcano 2, Otávio 3, Uribe 4, Diogo Costa no banco 5, Manafá 6 do lado do Porto, 1 do lado do Sporting. Pois. Também demonstra muito aquilo que tem sido, não digo o Porto Sporting, mas muito que é o futebol moderno. Não é? Ainda agora neste mercado de janeiro vimos o Enzo Fernandes, que chega, joga 6 meses e sai. Sim, claro. Aqueles vínculos emocionais são mais frágeis. Sim, claro. Também tem a ver com a informação, a globalização, a lei Bosman, não é? Permitiu de facto um avanço no futebol, no aspecto de que todos são nacionais, não há estrangeiros, não há barreiras. Nesse aspecto às vezes é bom ir ver jogos dos anos 80 e 90 para percebermos
quem são os 2 estrangeiros ou quem são os 3. É giro isso, é giro. E porque é que alguém ficou de fora? Porque havia excedentes, não é? Agora isso não se coloca. E de facto o caso do Sporting ser só o Coates é paradigmático. São só 3 anos, às vezes até é de um ano para o outro, não é? Sim, é verdade. Mas diz muito sobre o futebol moderno, que a diferença é gritante. E o curioso é que às vezes quando a gente faz pesquisas do passado, vamos encontrar pequenas precisidades que se calhar uma pessoa nascida em 2000 não compreende isso, não é? Mas porquê é que isto era assim? Porquê, não é? Na cabeça delas isso não tem lógica, porque pertence a um futebol do outro tempo. De facto, o Bosman, a lei Bosman, abriu, nem sequer uma porta, é um alçapão para o futebol, mas era da mais elementar justiça, não é? Se todas as empresas não há restrição de estrangeiros, porque é que o futebol seria, não é? Nesse aspecto vivíamos nós que gostávamos do futebol numa bolha muito especial, mas que ao mesmo tempo também garantia mais sucesso das próprias equipas, porque os estrangeiros contratados, a maioria deles, era de qualidade, não vinha ninguém, quer dizer, claro que havia barretes, não é? Sim. E o Sporting e Porto e Benfica têm os seus. Mas, sim, isso também é giro recordá-los. Então não é. Também é giro recordá-los. Olha, mais uma ideia para um programa mais à frente. Então não. Rui, só para acabar esta parte do Sporting Porto, nós já falamos aqui há alguns episódios sobre o Sérgio Conceição, também sobre o Roger Schmidt, mas gostava de ter a tua opinião sobre o Ruben Amorim. Acho que nunca te ouvi. Não. Que opinião tens sobre o Ruben e sobre o trabalho do Ruben em Alvalade? Bom, antes de mais é preciso individualizar alguém que esteja no Sporting, é difícil, porque o Sporting é um clube muito peculiar e não é de agora, não é dos últimos 10 anos, nem 20, nem 30, é um clube peculiar porque sim. Mais uma vez, nós vamos aos jornais dos anos 80, 70, 90 e todos no Sporting têm voz. O vogal das finanças, o vogal da administração, quer dizer, não, é um clube que não tem uma liderança fixa, nunca teve. E mesmo quando tem, é preciso ver que o Sporting não é o maior clube da sua cidade e isso empresta muita intranquilidade, porque convenhamos que viver na mesma quinta do Benfica é extremamente complicado, tal como é complicado para o Atlético de Madrid viver na mesma quinta do Real Madrid. Não dá para uma pessoa, não dá para um clube se expandir da forma que quer. Portanto, por alguma razão, o Sporting não é bicampeão desde os anos 50. Bicampeão é juntar um título ao outro, nada de mais para Benfica e Porto, não é? Mas para o Sporting, mas é impressionante. Há 70 anos que isso não acontece. Mais um dado que, ok, eu sei que é assim, mas verbalizado dá uma... Muito complicado. Portanto, o Ruben Amorim ter sido campeão com 36 anos de idade, com um plantel em que não há uma única estrela, porque o Coates na altura não era estrela, era um jogador que vinha totalmente desacreditado, que na época anterior tinha feito 3 penaltis ao Rio, no mesmo jogo com o Rio Ave, sobre o Taremi, se não me engano. Lembro perfeitamente desse jogo. E mais uma série de coisas, portanto era um plantel totalmente desacreditado e o Ruben Amorim chega com uma escassa experiência de primeira divisão no Braga e altera todo o paradigma. É verdade que contou com os percalços dos outros, mas isso acontece em todos os campeonatos. O Benfica agora também conta com os percalços de Braga e Porto, não é? Claro que sim. Que já perderam, aliás, o Porto já perdeu mais pontos este ano do que na época passada e ainda estamos a meio, não é? Certíssimo. Portanto, isto acontece sempre. Depois há os golos nos últimos minutos, o Sporting, quando foi campeão, foi pródigo nisso, ou era o Coates, era o Pedro Gonçalves, ou era este, ou era aquele. É normal que isso aconteça. Portanto, foi uma época muito interessante, o Sporting conseguiu um título inesperado. No ano seguinte conseguiu manter a bitola porque manteve os mesmos pontos da época anterior, só que o Porto nessa altura foi superior. Normal também. Fez um campeonato praticamente imaculado. Pronto, e isso também se torna difícil. Agora, vencer no Sporting é muito complicado. Historicamente, nós vemos isso. Portanto, acredito que o Ruben Amorim seja um treinador... Acredito não, vejo que o Ruben Amorim é um treinador extremamente competente, novíssimo,
Portanto, dá vontade de entrar na cápsula do tempo e ver o que é o Ruben Amorim daqui a 20 anos. É claro que estar no Sporting torna tudo muito mais complicado, porque muitas vezes o Sporting foi campeão em 2021. Em 21-22, no arranque, o Sporting não era candidato ao título, porque a equipa podia ser a mesma e podia ter mais uns pauzinhos, mas quer dizer, para mim não era uma equipa que pudesse ombrear com o Porto ou com o Benfica. E mesmo assim ficou à frente do Benfica, por larga diferença. Sim. E teve ali com o Porto tete a tete. E foi interessante ver isso, mas não era candidato ao título. No início desta época também não é candidato ao título. Mesmo que tenha o Trincão, sim, mas agora estamos em janeiro, aliás, estamos em fevereiro, e o Trincão o que é que fez, não é? Ou os outros, ou o Edwards. Ou seja, falta muitas bases para o Sporting se tornar um clube que represente uma séria ameaça todos os anos e não só uma vez. Convivi com muitas decepções do Sporting ao longo do tempo, o ano do 6-3, por exemplo, Paulo Sousa, Balakov, Figo. Fantástico. Se não for este ano, quando é que é? E não foi. Fantástico. Mas depois foi em 2000, quando tudo menos esperava, porque o treinador Materazzi foi despedido em outubro, entrou o Inácio, que não tinha ganhado nada e de repente ganhou o campeonato. Conseguiu manter a equipa coesa e ganhou o campeonato, à conta também de muitas tropeções do Porto Fernando Santos, que ia à frente. Portanto, isto às vezes não é bem o que parece. Podemos estar a fazer um bom plantel de nomes, mas depois é preciso juntá-los e dar trabalho. E apresentar trabalho. E isso dá trabalho. E o Ruben Amorim conseguiu, numa primeira época, apresentar trabalho. Na segunda época conseguiu também, porque a Liga dos Campeões, passou a fase de grupos, conseguiu chegar... conseguiu ganhar a Supertaça, conseguiu ganhar a Taça da Liga e conseguiu estar até ao fim do Porto. Fez um bom campeonato. Fez um bom campeonato. Esta época não começou bem, e já aqui falámos daquele 3-3 com o Braga, que é desmotivante, está 3 vezes em vantagem depois. Não é de uma equipa grande que se apresenta ao título, lá está. E depois a própria Liga dos Campeões também, 6 pontos em 10 jogos e depois não passa. Portanto, fica um amargo de boca muito, muito grande, mas isso, lá está. Se fôssemos resultadistas, não estaríamos a falar de futebol, não é? Futebol também é sentimento e é achar é sentir o que é o Ruben Amorim, se é bom ou não. Eu acho que é muito bom. Agora também é preciso ter outro tipo de estabilidade que o clube não tem na sua base, porque vamos ver, ainda há pouco tempo foi o Sporting que foi à Luz. E eu fiz um trabalho sobre o último Sporting que foi à Luz. Tinha Mateus Nunes e Sarabia. Pronto. Só esses dois fazem uma diferença, porque o Sarabia não é deste campeonato, de facto. E o Mateus Nunes, embora não tenha feito nada para ir além ali ainda em Inglaterra, vamos ver se faz, mas também, para aquilo que jogava em Portugal, era muito, muito, muito superior. Portanto, estamos a falar de 2 jogadores que saíram e essas posições ou essa qualidade futebolística não foi ressarcida. Portanto, estamos à espera de quê? De encontrar um Sporting igualmente combativo e que seja uma equipa igual. É impossível, não dá. Nem um treinador muito, muito experiente ou muito bom pode fazer essa diferença, porque isto depende de muitos pormenores. Não é só apresentar o melhor 11, porque às vezes o melhor 11 pode não estar na melhor forma naquele momento. Portanto, há muitas nuances no futebol, como é lógico, não é? E a gente vê através da última final da Liga dos Campeões, através da última Liga dos Campeões, alguma vez o Real Madrid podia passar sequer os oitavos de final, e mesmo assim foi campeão europeu. Porque há coisas assim, isso acontece, e há coisas que puxam para baixo, e o Sporting nesse aspecto é um clube que puxa muito para baixo por tudo o que o acompanha, mas diria que está na mesma cidade do Benfica, ter no campeonato também um Porto. Em tudo diminui as hipóteses. O Atlético Madrid, do Futre, tinha uma grande equipa. Só que havia Real Madrid e Barcelona, quer dizer. Não vamos estar aqui com grandes filosofias que o Futre podia ser. Pois podia. Só que havia equipas melhores. E o Sporting é a mesma coisa. Por muito que nós tentemos apresentar uma versão simpática e justa do Ruben Amorim e do Sporting,
a verdade é que depois temos que falar dos outros que também competem. E os outros que competem também são bastante competentes e têm bastantes qualidades. O Benfica começou muito bem. Logo aí começou a cavar uma distância gigante. Não há como olhar de acordar e perceber que estás em quarto lugar e sentir-te confiante. Não pode ser. E ainda por cima cais para a Liga Europa e ficas mais triste ainda, não é? Sim. Portanto, estávamos em novembro. E pensar que falta dezembro, janeiro, fevereiro, março... Isso é penoso. Claro. É penoso. Claro. E o Sporting agora entramos em fevereiro e o Sporting de facto não tem muito mais a fazer esta temporada. Claro. Naturalmente, o símbolo no peito é... Óbvio, implica dedicação. Mas a verdade, o campeonato está impossível. Taça da Liga foi perdida. Taça de Portugal caiu com o Varzinho num jogo em Barcelos, por cima. Provas europeias, ok, se ganhar a Liga Europa a época é salva, mas para ganhar a Liga Europa... só para acabar, Ruben Amorim na final da Taça da Liga, em Leiria, excelente. Perdeu uma final, seria perfeitamente normal que estivesse zangado, aborrecido. Chegou à sala de imprensa e deu, se me permite a expressão, show. Respondeu a tudo com uma clareza, com detalhes, com gentileza, que deu gosto. Sim. Na hora da derrota nem sempre é assim. Portanto, não vou falar sobre comportamentos do relevado, porque ali o sangue está a ferver e nós sabemos que ninguém é santo. Mas foi muito bom, ao contrário do seu presidente, na minha opinião, como eu já escrevi, falar com o Ruben Amorim num momento difícil e vê-lo responder tão bem a questões, algumas delas difíceis de responder. Sim, é muito difícil lidar com isso. Lidar com o momento. Não? Ninguém tem essa percepção, nem sequer 10%. Acabar o jogo, ir para a flash interview de quem perde e de quem está com uma cabeça enorme, deve ser o pior que pode acontecer, porque é verdade, também tu trabalhas para isso, não é? Sim. Trabalhas para esses momentos também. Mas mesmo assim, mesmo que trabalhes, não é fácil, não é? Não é fácil concentrar-te e tentares elaborar por palavras um sentimento que te está, que é negro e que sentes que te está a causar disrupção cá dentro, não é? Portanto, é muito, também às vezes, é de enaltecer esses momentos bons, de show de bola, na conferência de imprensa. Ainda bem que o Ruben fez isso na Taça da Liga. Rui, vamos avançar e vamos falar sobre outro cavalheiro que jogou no Porto e no Sporting. Vamos a isso. Domingo Desportivo. Ora bem, Rui, queres apresentar tu o convidado de hoje do Domingo Desportivo? É um homem muito engraçado, é Edmilson Pimenta. Começa com este nome e sobrenome. Eu escolhi-lhe porque continua a ser o último jogador a marcar por 2 clubes no estádio José Alvalade e ainda por cima em anos seguidos. Portanto, resolveu num ano o clássico, 0-1, e no ano seguinte, já no Sporting, onde chegaria a ser campeão, em 2000, mas nesse ano não foi campeão. No ano seguinte, Sporting 2, Porto 0, golos de Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, e o 2-0 foi do Edmilson, que foi um remate muito forte. Portanto, golos em clássicos seguidos no José Alvalade pelas duas equipas. É um portento. Claro que podia ter acontecido ao Jardel, também seria portentoso, mas é engraçado ver estes heróis. O Edmilson, que era bom jogador, fora. Atenção, claro que era. Bom jogador. Não, é daqueles brasileiros que nunca chegou à seleção, tipo Isaías. Também era um belo jogador. De grande qualidade, sim. Mas pronto. Rui, engraçado, estava aqui a olhar para a ficha individual do Edmilson no 0-0 e eu na minha cabeça, se tu me perguntasse há bocadinho, eu dir-te-ia que o Edmilson fez muitos mais jogos pelo Porto do que pelo Sporting, mas não. É? O Edmilson faz 2 épocas no Porto, portanto, não vou falar em jogos, épocas. Faz apenas 2 anos no Futebol Clube Porto e no Sporting faz meia. Portanto, 3 épocas no total. Portanto, 2 épocas completas e 2 incompletas. Portanto, que dá 3 épocas. Ele vai para o PSG em que momento? Portanto, ele sai do Porto e vai para o PSG. Que numeral. E faz 18 jogos no PSG. É nada, e a meio dessa temporada, de 97-98, portanto, janeiro de 98, digamos assim, vai para o Sporting e fica até 2001, quando sai para o Palmeiras. Por altura do Natal. Okay. Ele tem um dado interessante no Sporting, quando o Sporting é campeão, em 2000, portanto com a seca dos 18 anos, o tal campeonato de Materazzi Inácio, o Sporting começa
nos Açores com o Santa Clara. É o primeiro jogo do Santa Clara na primeira divisão. 2-2, acaba 2-2. O Edmilson marca um gol, mas falha um penalti. E quando falha, o Sporting está a perder. São 2 golos de Gamboa, na baliza estava o Schmeichel. E o Sporting marca o Edmilson e o Acosta, e o Edmilson falha um penalti nesse dia. A partir daí começa a marcar os penaltis é o Acosta ou então Pedro Barbosa. Mas o Edmilson tem muito bons números, Tem, mesmo em Alvalade. E ele faz no Sporting 77 jogos oficiais com 19 golos, para um médio ofensivo extremo. Sim. É um registro interessante. E no Porto consegue melhor ainda. 85 jogos, 30 golos. Pois. Portanto, tinha uma boa relação Edmilson, Arthur, não? Jardel, era? Sim, portanto estamos a falar de Sérgio Conceição, se calhar? De 95 a 97, estamos a falar, ainda apanha o Bobby Robson, a última época, incrível. Sim. E a primeira do António Oliveira, 96 a 97. Não sei. Portanto, ele ganhou em Milão. Ganhou em Milão. Ele participou nessa equipa. É incrível, isto passa a correr. Depois de ter feito já 15 golos pelo histórico Sport Comércio Salgueiros. É verdade, sim. Portanto, era um homem com gol. E bom sim. jogador, tecnicamente muito bom, agressivo. E por falar em Salgueiros, eu tenho ideia que ele pelo Sporting marcou lá 2 vezes, em 2 goleadas. O Sporting foi lá 2 anos seguidos, parece-me, dar chapa 5. Num deles foi um grande espetáculo do Quaresma, que marcou um gol monumental. Em Vidal Pinheiro. Portanto, Portanto, arrancou perto do meio campo e depois atirou com o pé direito ao ângulo, ainda fora da área, foi um grande gol. E na época anterior, com o Jardel, também foi chapa 5 e ele participou ativamente. Ele era um jogador que, para além de marcar gols, também fazia muitas assistências. Era um jogador muito útil, era muito rápido e parecia-me desprendido, no sentido de ser um jogador que não ligava nenhuma à fama nem aos gols. Para ele era ok, está bem, hoje já jogo, então vamos lá jogar e marcar e divertir-nos. Era uma personagem curiosa. Eu depois entrevistei-o. Aliás, ele quando estava no Porto, sai do Porto para o PSG e ele abre um negócio de restauração na cidade do Porto. Ele, portanto, comida e música brasileira. E eu apanhei lá 1 ou 2 vezes e de facto a postura dele era muito divertida. Ele estava completamente à vontade, como se fosse mais um cliente na própria casa. Não sei se é muito bom sinal também isso, mas enfim, isso já são contas do Dr. Rosário. Mas de facto era muito divertido, muito extrovertido e dentro de campo parecia muito isso. Um tipo que não tinha bem consciência daquilo que o rodeava, sem grande pressão, não é? Claro, sim. Isso também é bom ter esses jogadores no plantel, não é? Claro que sim. Porque ajuda a desbloquear muitos problemas. Tenho a certeza absoluta que o entrevistaste. Não tenho ideia, sabes? Não tenho ideia. É dos poucos que te faltam, então, Edmilson. Será o próximo cromo. O próximo cromo. Eu estava a ver se encontrava aqui o jogo Salgueiros Sporting, mas não estou a conseguir encontrar. É um 2-5, acho que foi. 1-5 e depois 2-5. Foram assim dois resultados seguidos. Se tu dizes, claramente que foi, mas não estou agora a chegar lá. Vamos ver. Rui, o Edmilson, mais recentemente, teve umas aventuras como dirigente cá em Portugal. Nazarenos, guarda desportiva. Estavas a par disso? Nada. Sério, Nazarenos. Sim, portanto, creio que através de alguma empresa de agenciamento de futebolistas brasileira, de origem no Brasil, investidores, teve uma relação com Nazarenos há uns anos e depois com o guarda desportiva. Não sei se atualmente mantém essa ligação, creio que não, mas é engraçado porque de repente aparece o Edmilson na guarda, na Nazaré, e nós, o Edmilson que jogou no Porto e no Sporting, era bom jogador de facto. Qual é que é a imagem mais forte que tens dele como jogador? Mais forte é a forma como celebrava os gols. Lembro-me dele ser bastante efusivo, da maneira como corria para o abraço dos companheiros, e tenho ideia que ele no PSG deve ter cruzado com algum português, porque isso era o mais normal nessa altura. Só não sei se foi o Kennedy, terá-se cruzado com o Kennedy. Tem aqui a revolução para ti. Diz lá. Portanto, neste PSG... O Leal, não me lembro. Neste PSG não havia portugueses. Não havia? Não havia portugueses. Corta. Portanto, o treinador... Foram 3 treinadores nesta temporada. Portanto, não deve ter corrido bem este ano ao PSG.
Ricardo Gomes, Alain Giresse e o Joel Batz, que deve ter sido interino, portanto o antigo guarda-redes. E neste plantel havia, por exemplo, o senhor Rai e o senhor Leonardo, campeões do mundo pelo Brasil. Os avançados Marco Simone, italiano, ex-Milan, Patrice Loco, Florian Maurice e o Edmilson. Portanto, não é um ataque até de grande qualidade. Os médios eram melhores. Rai e Leonardo. O Paul Laguin, já veterano nesta altura. Olhando mais para trás um bocadinho, quem é que tínhamos na defesa? O Bruno Nugotti, o Alain Roche, também era conhecido. E na baliza, o Bernard Lama. O Lama, claro. Isso é 97, 98, é? 97, 98. Ok, então isso é depois do PSG ter chegado a 2 finais seguidas da Taça das Taças. Pronto. Mesmo assim tem esse plantel. No campeonato, o PSG acabou no 8º lugar. O campeão, Lan. É lindo. Sangue e ouro. Primeiro Lan, segundo Metz, terceiro Mónaco, quarto Marseille completamente, quinto Bordeaux, sexto Lyon, sétimo Auxerre, nono PSG, oitavo PSG, nono Bastia, 10º Le Havre. Lindo. Portanto, o Edmilson sai entre 2 campeões, joga em França para chegar ao 8º lugar. O 8º lugar do PSG, isto de facto é outra vida, é outro mundo, é outro futebol. Há 25 anos. Já é o início da Lei Bosman, não é? Sim, já é posterior. Já é posterior. E é curioso como é que ele consegue esse trajeto começando no Salgueiros, não é? Começando no Salgueiros, no Nacional. Tinha Pois jogado antes no Nacional da Madeira. É verdade. O grande Edmilson. Pois, porque o Nacional da Madeira tinha queda para contratar Nacional e Marítimo. Sim, e União. Sim. Mas pronto, estes dois tinham uma forte vertente brasileira. Sim. Gostavam muito, e havia outro Edmilson que era brutal e que, se não me engano, jogou também no Marítimo. Edmilson, não me lembro qual é. No Vitória Sport Clube de Guimarães, eu adorava esse Edmilson. Esse Edmilson era uma classe. Mesmo. Como é que ele nunca jogou num clube grande em Portugal? Porque era mesmo muito bom jogador. Era outro Edmilson. E este também, lá está, agora falaste-me no Nacional, pois é, ele nasceu em Portugal, na Madeira. Na Madeira. Muito interessante. E ele vai do Nacional para o Salgueiros e do Salgueiros para o Futebol Clube do Porto. Imagino que tenha chegado ao Porto com a vontade dele, não é? Portanto, Salgueiros Porto para ele. Tranquilo. Não é? Praticamente a mesma coisa. Sim. Rui, pronto, e para acabarmos em beleza, sabes como é que se chamava esse Edmilson que nós estamos a falar agora? Lucena. Lembrei-me agora. Muito bem, muito bem, na mocha. Quantos gols é que ele marcou já agora aí na carreira? Olha, eu vou-te passar o telemóvel porque não consigo fazer as contas. Vê lá. Eu costumo bem a matemática e a estatística. Acabamos com este Edmilson Lucena. Espera aí, Edmilson. Mas repara bem no percurso dele em Portugal. É incrível. 158 gols em 458 jogos, mas isto também tem dados na Coreia do Sul e na Arábia Saudita. Onde ele joga em Portugal mais de 10 anos, não é? Seguramente. Mais 10. Esse Edmilson Lucena. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, Marítimo, Vitória e que mais? 13 anos. Braga, já não me recordo. É Nacional, Marítimo, Vitória, Braga. E consegue, nesses 13 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 desses 13, marcar mais de 10 golos. Era muito bom jogador, o Edmilson. Nunca chegou a um dos 3 grandes em Portugal, mas era uma qualidade incrível. Rui, Edmilson Lucena, Edmilson Pimenta, um grande abraço. Obrigado, Estamos aí na próxima semana novamente. Obrigado a todos. Nada, abraço.